Quando os Estados Unidos da América entraram na Segunda Guerra Mundial, em 1941, você imagina o desespero das famílias quando viam 1, 2, até 3 filhos de uma mesma casa sair em direção ao mar, em direção à Europa, para lutar na Segunda Guerra Mundial. Você imagina o desespero de pais, de mães, devia ser algo horrível, e a gente observa isso nos filmes que retratam esse período da história mundial. E eu li a história de Jimmy Stewart. Ele era ator e ele também foi confrontado com o desafio de ir para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial. Quando ele foi determinado que fosse, fez aquele período de treinamento prévio, o seu pai, a sua mãe, quando foram despedir-se do filho, Jimmy Stewart, eles choravam muito. O pai não conseguia falar, mas o pai teve uma ideia. Ele escreveu um bilhete para o seu filho e entregou: meu filho, nos momentos de luta, lembre-se desse bilhete e disso que eu estou entregando junto. Ele entregou uma folha junto com aquele bilhete. O que havia no bilhete e o que havia naquela folha? O bilhete dizia o seguinte: querido filho Jim, logo após ler isto, você estará em seu caminho, prestes a enfrentar o pior tipo de perigo. Jim, estou confiando na cópia anexa do Salmo 91. A única coisa que substitui o medo e a preocupação é a promessa destas palavras do Salmo 91. Estou firmando a minha fé nelas, escreveu o pai. E continua o bilhete: não posso dizer mais nada, apenas continuo a orar. Adeus, meu querido filho. Deus te abençoe e te proteja. Eu te amo mais do que posso dizer. Seu pai. Depois que ele embarcou, quando ele estava já saindo em alto mar, ele leu esse bilhete. Junto com o bilhete havia uma cópia do Salmo 91. E aquele Salmo 91, que tem na sua Bíblia também, foi o salmo que motivou, que deu-lhe coragem, deu-lhe ânimo, especialmente os 2 primeiros versículos. E o que diz nos 2 primeiros versículos do Salmo 91? Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, diz o versículo 2. E o versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que coisa maravilhosa! A história de Jim diz que ele voltou vivo e voltou como herói. E no seu registro militar, consta que ele participou de 20 missões de combate. Ele foi levado diante da linha de fogo. Ele sofreu perigos terríveis, mas ele segurava na cópia do Salmo 91 que o pai lhe fizera à mão. E aquela cópia, no final da guerra, quando ele voltou, estava em frangalhos, toda puída, toda rasgada. Mas a fé viva daquelas palavras, contidas especialmente nos 2 primeiros versículos, estavam no coração de Jim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Veja que estas palavras deram vida, deram fé, e aquilo gerou em Jim uma sensação de segurança que fez ele enfrentar os perigos e voltar vivo da Segunda Guerra Mundial.
Veja que é maravilhosa a palavra de Deus. Ela nos dá confiança, certeza, segurança. Você poderá dizer: ah, mas eu estou seguro mesmo, porque eu tenho o costume de abrir o Salmo 91 na sala da minha casa, e eu tenho um suporte, e eu coloco lá na minha Bíblia, e esse salmo está lá. Muitos talvez até andem com esse salmo no bolso da camisa ou na carteira. Eu quero dizer a você que não basta usar o texto escrito da Bíblia Sagrada, não só o Salmo 91, mas qualquer texto sagrado da Bíblia, como se fosse um amuleto, como se o simples elemento material lhe desse segurança, como se fosse uma mandinga. A Bíblia diz que isso não adianta absolutamente nada. O Salmo 91, ele só faz efeito, se é que a gente pode falar assim, para aquelas pessoas que têm a autoridade dada pela graça de Deus, por meio da fé, de declarar que aquela figura ali é a sua. Quando a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, está falando de uma posição espiritual que o ser humano ocupa em Deus. No caso do salmista, ele comparou Deus como se fosse uma ave que o protegesse, e disse ainda que ele abrigava no esconderijo do Altíssimo. Ele habita no esconderijo do Altíssimo. A Bíblia Sagrada no Novo Testamento diz que aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo e fizeram, e agora em função disso fazem parte da igreja, que o Senhor, que o Espírito de Deus esconde essa pessoa em Cristo, e Cristo está em Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Efésios, capítulo 2, ele nos diz que nós, os cristãos verdadeiros, que estavam andando segundo o curso do mundanismo e agora receberam a Cristo como Senhor, eles estão numa posição espiritual em Cristo Jesus. Só pode se apropriar das virtudes e promessas contidas no Salmo 91 e muitos outros textos da Bíblia Sagrada aqueles que estão nessa posição espiritual em Cristo Jesus. Jim Stewart, ele estava em Cristo Jesus, por isso ele tinha legitimidade diante de Deus para pedir que Deus cumprisse as suas promessas que estavam contidas no Salmo, que estão contidas no Salmo 91. E como a gente pode entrar nessa posição espiritual em Cristo Jesus? 86 vezes no Novo Testamento o apóstolo Paulo usou essa locução adverbial, em Cristo. É a posição espiritual que o verdadeiro cristão ocupa e em função disso ele está guardado. Mas como pode se ocupar essa posição? Essa posição só pode ser ocupada por aquelas pessoas que entregaram voluntariamente a sua vida a Jesus Cristo e assumiram uma posição de servos de Jesus, obviamente reconhecendo Jesus como o Senhor da sua vida. Aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aqueles que entenderam a palavra de Jesus que disse: se alguém quer vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Que você também possa estar em Cristo Jesus o Senhor e ser por Ele protegido.